uma convicção interior. Eu lhe digo que a imaginação cria a realidade e lhe peço para imaginar um estado, qualquer estado, que implicaria na realização do seu desejo. Não importa realmente o que os outros pensam, é o que você pensa que importa para você. Se você cria uma cena que implica a realização do seu desejo e permanece nela até uma convicção interior de que é real, do que importa o que o outro pensa? No livro de Habacuc, que significa abraçar, o profeta fala ao Senhor como: Tu que tem olhos mais puros para ver o mal. Então ele faz a pergunta: por que você fica em silêncio quando os ímpios engolem os justos? Eu ficarei na torre de vigia para ver e ouvir o que as pessoas me dizem e o que eu responderei. Agora o Senhor fala, dizendo: escreva a visão claramente nas tábuas, para que quem passar rapidamente por elas consiga ler. Pois a visão tem sua própria hora marcada, amadurece e florescerá. Se demorar, então espere, pois é certo e não será tarde. Existem aqueles que tentam apressar a manifestação de tudo. Eles tentam forçar o nascimento desde a concepção, mas isto não pode ser feito. Existem muitas experiências que não estão gravadas nas Escrituras, e eu não estou aqui para julgar se alguém experimentou as Escrituras ou não. Mas eu sei de experiência própria que neste nível, se você ousar assumir que é o que você quer ser, a sua convicção interior, o seu sentimento de certeza, farão com que isso aconteça. Quando você abraça o estado desejado, você assumiu a impregnação dele e a realização dele tem a própria hora marcada. Ele amadurecerá e florescerá. Se o estado é lento em se objetivar, espere, pois é uma coisa certa e não demorará muito. Eu sei que quando me foi dito que eu poderia sair da ilha de Barbados pelo menos 6 meses antes e eu desejei sair de lá imediatamente, eu assumi que estava caminhando na prancha de desembarque do navio. Eu senti a umidade do trilho e saboreei o ar salgado do mar com um sentimento de certeza de que eu estava partindo para a América. Eu tornei aquela prancha tão real que eu não tinha nem quebrado o feitiço antes do telefone tocar e me ofereceram uma passagem para embarcar na próxima semana. Embora me tivessem dito que eu estava no final de uma lista com mais de 2.000 nomes, minha família e eu fomos escolhidos para embarcar naquele navio. Portanto, eu sei que a verdade de qualquer conceito é conhecida pelo sentimento de uma certeza, um conhecimento peculiar de que é verdadeiro. Você pode levar o mesmo conceito em todos os níveis do seu ser, pois todo desejo é um conceito. Você pode se mover até qualquer desejo e expressá-lo. Não pergunte a ninguém se você tem o direito ou se você fez isso, apenas você sabe o que fez. Aconteceu com você. Agora, aguarde pela visão, a realização do desejo, pois ela tem a própria hora marcada. Ela amadurece, ela florescerá. Se parecer longo, então espere, pois é certo e não demorará muito. Voltando para o quadro geral da ressurreição de Deus no homem, deixe-vos falar ao livro de Êxodo, onde nos dizem: o tempo pelo qual o povo de Israel habitou o Egito foi de 430 anos. Ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor partiram do Egito. Foi uma noite de vigília do Senhor. Então é dito a Moisés para que se lembre desta noite. As Escrituras ensinam um mistério. De fato, é grande o mistério da nossa religião. A palavra mistério é definida como uma verdade religiosa revelada por Deus, que o homem não pode descobrir apenas pela razão. Aqui está uma doutrina de verdade revelada. Nos é dito no 10º capítulo de Gênesis que você e seus descendentes serão escravizados por 400 anos. Agora, o número 400 é a 22ª letra do alfabeto hebreu
cujo símbolo é a cruz. O seu corpo de crenças é a cruz chamada 400, e enquanto você a usar, você estará escravizado em uma terra que não é sua, mas no fim você sairá disso com grandes posses. No 12º capítulo de Êxodo, 30 anos foram acrescentados aos 400, e no Novo Testamento é dito que Jesus começou o ministério dele quando ele tinha por volta de 30 anos de idade. Neste mundo, você está escravizado e aqui você permanece desempenhando o seu papel até que seja abraçado, impregnado e 30 anos depois, Cristo nasce e você e os seus desafios e tribulações chegam ao fim. Então, 400 não se refere aos anos, mas 30 sim. 400 registros, a duração que Blake chama de 6.000 ou 8.500 anos. Chame como quiser, é o período em que o homem desempenha seu papel neste mundo. Então, chega o momento em que, como homem, você é selecionado, chamado e abraçado e instruído a permanecer sob sua vigilância, pois o sinal tem seu próprio tempo determinado para amadurecer e florescer, e este tempo é de 30 anos. Meu amigo Benny não se lembra do abraço, mas eu me lembro bem. Foi em 1929. Eu estava plenamente consciente do abraço, tal como estava plenamente consciente de sua manifestação em 1959. Por isso eu posso contar a qualquer pessoa, pela minha própria experiência, como isso acontece, mas eu não posso lhe dizer quando, se você não conseguir se lembrar do abraço. Somente após a fecundação poderei profetizar sobre o que e quando estas coisas acontecerão. Mas eu sei que a lei de Deus reflete até aqui neste mundo de César. Eu não sei quanto tempo leva para um ovo rachar no ninho, mas eu sei que cada um deles rachará em seus próprios tempos, e, portanto, é como uma suposição. Se desejo ser rico, posso não saber quanto tempo levarei para chegar à convicção de que possuo grande riqueza, mas quando sinto que a riqueza é minha, eu a concebi. Concepção é o meu final. O espaço de tempo entre o meu desejo e a concepção dele depende inteiramente da minha convicção interior de que já está pronto. Um cavalo leva 12 meses, uma vaca 9 meses, uma galinha 21 dias. Portanto, existem intervalos de tempo, mas se resume ao simples fato de que a verdade relativa a cada conceito é conhecida pelo sentimento de sua certeza. Quando você sabe disso, nada pode perturbar o seu conhecimento. No meu caso, ao sentir a prancha sob meus pés e a névoa salgada na polpa do navio em Barbados, o telefone tocou e a passagem era minha. Houve outros momentos em que demorou mais. Infelizmente, não mantemos uma conta para ver quanto tempo leva para acontecer depois de termos feito isso. Mas um conceito é um ovo e permanece assim até ser ocupado. Ocupe o seu desejo, sinta a sua certeza e você poderá profetizar sua realização. Embora eu não soubesse o que aconteceria com isso, mantive um registro do que aconteceu comigo em 1929. Então, quando nasci de cima e cresci dentro de mim mesmo em 1959, olhei para trás e descobri que tinha 30 anos. Eu descobri que Jesus começou o ministério dele quando ele tinha 30 anos e que Israel fez seu êxodo 30 anos depois dos 400 registrados em Gênesis. Vamos celebrar este êxodo no futuro imediato como a Páscoa, um dia para guardar para sempre na memória, pois esta é uma noite de vigília do Senhor. Neste dia, o Senhor tirará todo o exército de Israel da terra do Egito, e eles sairão um por um. Então, se alguém me contar uma história que não faz parte da minha experiência, eu não posso confirmá-la ou negá-la. Eu apenas sei que as minhas experiências fazem um paralelo com as Escrituras. Mas eu lhe digo, tudo tem seu tempo determinado. Amadurece e florescerá.
Se o cumprimento parece longo, espere, pois é certo e não irá demorar. Tudo chega na hora certa, mas não sabemos o intervalo de tempo porque não registramos a concepção. No meu caso, eu mantenho um diário. Eu checo as escrituras para descobrir onde está a passagem que experimentei e registro a data ao lado dela. Agora, sei quanto tempo leva para cumprir as Escrituras. Eu também sei que, quando se trata do mundo de César, recebi a confirmação enquanto estava em silêncio. Explodi no agora e, tendo sentido a emoção, sabia que isto tinha que acontecer, mas não sabia quando. Poderia ser em um dia, em uma semana ou em um mês. 3 semanas atrás, eu ouvi boas notícias de um amigo e hoje eu recebi a confirmação de que foi concluído. Eu não irei catalogar este acontecimento para dizer que um desejo particular é igual a todos os desejos, porque um desejo pode ser tão diferente como um ovo de galinha é da gestação de um elefante. Eu sei, contudo, que os eventos das Escrituras têm períodos de tempos definidos. As Escrituras se preenchem no tempo de Deus e você não pode atrasá-la ou apressá-la. Um amigo me escreveu esta semana dizendo: eu me vi sentado a uma mesa, olhando para um lindo prato com um bife cru, quando ouvi as palavras: coma. Obedecendo o comando, eu então ouvi uma voz dizer: você comeu o corpo de Deus. Esta senhora cumpriu os versículos 51 a 56 do capítulo 6 do livro de João. Minha carne é o pão da vida. Quem dela come tem a vida eterna. Ela comeu completamente o corpo da verdade revelada e a vida eterna agora é dela. Eu não posso dizer quando ela será chamada, mas ela aceitou a verdade revelada, que é o corpo de Deus. Chegou outra carta contando como esta senhora passou o dia trabalhando nos livros do marido. Ela estava tão cansada que, ao adormecer, disse: Pai, não posso pegar todos os aspectos do dia e mudá-los, mas posso imaginar que isso nunca aconteceu. Então, ela começou a criar uma cena que implicaria que todos os problemas do dia tivessem sido resolvidos, quando, do nada, ela viu uma enorme cena de montanhas vestidas de árvores magníficas. Enquanto observava, descobriu que sua atividade mental fazia com que as árvores se movessem e que o mundo retratado externamente se ajustou para estar em harmonia com os pensamentos dela. Então ela disse: eu cheguei à conclusão de que o meu Deus é um Deus de ação, pois vi tudo o que eu imaginava acontecendo agora. Sinto como se o mundo estivesse se movendo dentro de mim, como se estivesse em um desfile. É assim que Deus vê o homem. Nós estamos eternamente nos ajustando à imagem perfeita dele. Ele está olhando para fora, mas tudo está acontecendo dentro. Esta noite eu lhe peço que pegue a coisa mais fantástica deste mundo e encontre dentro de si uma convicção interior de que ela é sua, pois a verdade de qualquer conceito é conhecida pelo sentimento de certeza que esta convicção inspira. Depois de ter este sentimento interior de certeza, não me peça para confirmá-lo. O que importa é o que eu penso. Não fique desiludido se sua experiência não foi a minha. Acredite em si mesmo e confie na sua emoção interior. Teste-se e, se funcionar neste nível, funcionará nas profundezas do seu ser. Se, na minha imaginação, subo numa prancha e olho com nostalgia para a pequena ilha de Barbados e o telefone toca, me oferecendo a passagem que desejo, eu não estou influenciando o meu mundo exterior? O telefonema não refletia minha atividade mental? Cheguei ao ponto de sentir uma certeza peculiar e esta certeza foi a inspiração disso. Você sempre pode dizer a verdade de qualquer conceito pela sensação de certeza que ela inspira. Quando você imagina ver o mundo como deseja que seja e é inspirado quanto à verdade dele, não importa o que os outros pensam.
Eu não me importo com o que seja a coisa quando você sabe o que quer. Pode tornar seu desejo tão real, tão natural, que alcançará um sentimento de certeza que nenhum poder no mundo pode impedir. Quando este sentimento for seu, abandone-o. Não pergunte a ninguém se o que você fez foi certo ou errado. Você fez isso e isso é tudo o que é necessário. Agora, deixe-me compartilhar a carta que recebi de Benny. Ele disse: Amigos meus, negros, um homem e sua esposa me convidaram para uma festa. No caminho paramos na casa deles, onde um grupo de adolescentes caucasianos estava dando uma festa. De repente, meus amigos apareceram na porta com um casaco e chapéu na mão e disseram: Fique e cuide das crianças. Fiquei chocado, mas me virei para olhar para os meninos e meninas quando, do nada, um rapaz loiro, de olhos azuis e pele clara, veio em minha direção e, quando olhei para ele, soube que era Davi. Ele me olhou nos olhos e disse: Eu sei que nosso pai nunca nos abandonará. Naquele momento eu conheci meu filho Davi, mas também sabia que era o pai de todos eles. Isto foi na quarta-feira. Na sexta-feira seguinte, ao contar esta experiência aos meus amigos, acordei e descobri que estava sonhando, pois acordei na minha cama. Aqui está a duplicação de um sonho, a confirmação conforme nos é contada no capítulo 41 de Gênesis. Agora, você não pode violar a história das Escrituras. Davi é descrito no capítulo 16 de 1 Samuel, e você não mudará essa descrição, não importa quem você seja. O menino Jesus não é descrito, pois pode ser preto, rosa, branco ou amarelo. Também não há descrição de Jesus, mas direi quem ele é. Ele é o ancião dos dias, conforme descrito nos livros de Daniel e Revelação. Quando você vê Davi, ele é o jovem daquele ancião que ele observa. Benny agora está com uma pele muito escura, mas aos olhos de seu filho Davi, de pele clara, loiro e olhos azuis, Benny é o ancião dos dias, o santo de Israel. Aquele que reconhecemos e chamamos de Benny agora sabe que é o Senhor ressuscitado. Agora direi a ele que no dia 8 de julho ele será dividido em dois, de cima a baixo. Eu sei, pois a visão tem sua hora marcada, ela amadurece, florescerá. Se parece longe, espere, pois é certo e não tardará. Agora começa o livro de Ezequiel. No 30º ano, os céus se abriram e tive visões de Deus. Ezequiel lhe dá um dia e um mês sem significar nada. O importante é que no 30º ano, os céus se abriram e as visões de Deus foram dele. E enquanto eu olhava, contemplei um vento de tempestade. Isto é exatamente o que acontece. Um vento sobrenatural sopra naquele 30º ano e você nasce do alto, nasce de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo que vem dos mortos. Jesus Cristo é o padrão de salvação de Deus enterrado em você. A morte dele, no sentido mais literal, é a sua vida e a ressurreição dele só é possível depois que ele se engravida. Deus, o remetente, e o homem e o enviado são um. Se, apaixonando por aquele que ele enviou, Deus o engravida. Ele planta a semente dele que leva 30 anos para germinar e é a missão dele começar. Esta experiência chega ao homem depois de ele ter carregado a sua cruz neste mundo deserto durante milhares de anos. Apesar das coisas horríveis que acontecem no mundo, quando o indivíduo é chamado e abraçado, de que importa o que ele terá que passar antes de acordar? Num curto período de apenas 30 anos, ele nascerá numa era completamente diferente, pois durante este período ele será tirado desta era e colocado naquela era, a era do reino dos céus. Agora, por conhecer este conceito, não se sinta melhor que outra pessoa, você é poder criativo. Fique em sua torre e observe o que Deus dirá e como você responderá. Faça isso assumindo que você é a pessoa que deseja ser e vendo o que veria se sua suposição fosse real.
Permaneça aí até sentir a sua certeza, até chegar ao ponto de satisfação, até estar convencido da sua verdade. E embora o mundo possa desabar ao seu redor, você se tornará aquilo que assumiu ser. No capítulo 21 do livro de João, é dito que se todas as coisas fossem contadas a respeito de Jesus Cristo, o próprio mundo não poderia conter os livros. Portanto, não pense que, por não ter tido a sua experiência, isto não seja verdade, mas não tente me forçar a aceitá-la. Acredite no que você escolher e siga seu caminho esta noite. Meu padrão seguiu completamente as Escrituras, desde o abraço até a descida da pomba, mas não estou dizendo que é o único caminho. Estou dizendo, porém, que você pode ser o homem ou mulher que deseja ser, mas não simplesmente desejando. Você deve fazer um esforço para olhar mentalmente o mundo e vê-lo refletir seu desejo realizado. E quando isto acontecer, você deve permanecer neste estado até atingir a convicção interior de que o que você está vendo, tocando, saboreando, cheirando e ouvindo é verdadeiro. Se vista no sentimento da realidade disso e exploda. Faça isso e você estará grávido. E o que você faz depois da gravidez? Nada. Você simplesmente espera que o nascimento apareça na hora marcada. E ele aparecerá. Quando você menos espera, seu desejo se objetivará no mundo para você desfrutar, seja saúde, riqueza ou fama. É assim que a lei de Deus funciona. Agora, para quem teve esta experiência na outra noite, eu sei que você está ansioso para dar à luz imediatamente. Mas o que são 30 anos nesta fabulosa eternidade? Você estava acordado quando isto aconteceu e nunca perderá a memória. Se você partisse esta noite e encontrasse uma jovem de 20 anos, você teria apenas 50 anos quando desse à luz o menino Jesus. Então, você veria o padrão completo se cumprir em 3 anos e meio e entraria em uma nova era, que é o mundo da eternidade. Meu querido, você está destinado a conhecer a partida deste mundo de morte e a entrada no mundo da vida eterna à medida que passa das trevas para a luz. Mas a sua reação foi natural. Isto me lembrou de uma história que eu vi na cidade de Nova York. Esta jovem entrou correndo no metrô e disse na frente de um senhor: "Você poderia, por favor, deixar uma senhora grávida se sentar?" Se levantando terrivelmente perturbado, o senhor disse: "Para quando está esperando o bebê?" E ela respondeu: "Não sei, simplesmente aconteceu." Mas esta senhora sabe que serão 30 anos. Mas o que são 30 anos quando você foi chamado, você foi selecionado, você foi escolhido, você é um dos eleitos. Agora vamos ficar em silêncio.